o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. Como é bom bater um papo com você, como é bom a gente começar esse programa sempre para cima, tratando dos temas que movem a nossa sociedade. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa com a sua família, que a gente traga sempre os temas que esclarecem as situações, os problemas, as questões da nossa sociedade. E hoje o nosso primeiro bloco vai falar de um tema muito interessante na área das propriedades rurais. Mas antes de apresentar o nosso convidado deste primeiro bloco, deixa eu falar da Auto Acre, sua concessionária Kia Motors. Neste mês de junho você compra qualquer Kia com taxa zero. É isso mesmo, 60% de entrada e saldo com taxa zero. Dê uma passadinha na Auto Acre, já pensou? Você não paga nada de juro no saldo do seu carro. É uma promoção por tempo limitado e você também concorre a 2 ingressos na compra de um Kia 0 km para a grande final da Copa do Mundo. É isso mesmo, meu amigo. Já pensou ser de Kia e com 2 ingressos para a final da Copa do Mundo? Agora é o seguinte, tem que comprar, riscar o seu cartão da sorte, cadastrar o número no site e torcer. Auto Acre, sua concessionária Kia Motors, em Rio Branco, seja VIP, seja Kia. Vou bater um papo com o professor Carlos Edgar de Deus, secretário de Meio Ambiente. O governo do estado se prepara para começar já na próxima sexta, agora dia 6, o Cadastro Ambiental Rural. Um registro eletrônico é a certidão de nascimento das propriedades rurais, uma exigência do novo Código Florestal e que está sendo feito em todo o Brasil. Qual a importância disso? Por que as propriedades rurais precisam estar inscritas exatamente no CAR, no Cadastro Ambiental Rural? Quais são os acessos, as portas que isso abre? Professor, muito boa noite. Boa noite, Alain. É um prazer bem? Estar aqui no seu programa. É a certidão de nascimento das propriedades rurais. O CAR é fundamental. Quem não se cadastrar pode ficar de fora, inclusive, de linhas de financiamento e outros benefícios. Correto. O Cadastro Ambiental Rural ele foi criado pelo novo Código Florestal, né? E ele traz essa obrigatoriedade de todas as propriedades rurais em todo o Brasil, que dá em torno de 5 milhões e 700 mil propriedades rurais, né? Aqui no Acre nós temos em torno de 40 mil, né? Deverão se cadastrar, como se fosse como você mesmo disse, né? Uma certidão de nascimento da propriedade rural. Mesmo que o proprietário já tenha o seu título da sua área, ele tenha o registro da sua terra, é o teu registro definitivo, tem uma cadeia dominial, ele precisa se cadastrar? Então, essa é a parte fundiária, né? O que o cadastro está trazendo é a parte ambiental. Então vai ver o quê? Vai ver a regularidade ambiental do imóvel. Por então, exemplo, se o imóvel... se ele desmatou, se ele tem um passivo ambiental, isso vai ser verificado durante o cadastro. Correto. Quando ele faz o cadastro, né, você vai ver o quê? Vai ver as áreas de mata, né, e vai ver as áreas que são de uso agrícola ou pecuário, né? Dentro da área de mata ele tem que o quê? Tem que deixar a reserva legal para que seja realizada ali atividades de manejo ou coisa do gênero, né? E tem que deixar também a área de floresta que fica ao longo das APPs que a gente chama. Ou é igarapé, ou é rio, depende de onde está a propriedade, ou é nascente, né? Então, isso é uma obrigatoriedade do Código Florestal. O que o Código Florestal fez foi o quê? Foi fazer uma espécie de refis, né, da área ambiental. Então, todo mundo se cadastra, né? E ele vai, se ele tiver passivo, vai ver lá, se ele tiver passivo ambiental, tanto de reserva legal como de APP, ele vai assinar um termo de compromisso, vai entrar para o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, e ele tem 20 anos para recuperar. Vamos dar um exemplo. A Lígia tem um terreno, tem uma área de terra rural ali pelas bandas do Quinari. Mas a Lígia, como ela é um pouco, digamos assim, uma empreendedora rural, ela desmatou acima de 20% para fazer pasto. Quando ela for fazer o cadastro ambiental rural dela, isso vai ser levantado. Só que a área dela é pequena, tem ali seus 4 módulos fiscais. Como é que se resolve a questão do passivo da Lígia? Então, se esse desmatamento da reserva legal ele foi feito até 22 de julho de 2008, né, ela vai ser perdoada. Né? É aquela famosa anistia? É, a famosa que os ambientalistas não gostam de usar o termo. Então ela vai ser perdoada. Então, e nós temos aqui 40 mil proprietários rurais que estão nessa faixa de até 4 módulos fiscais. Nós só temos
em torno de 1.000 proprietários rurais que têm acima de 4 módulos fiscais, né? Então, a imensa, gigantesca maioria são de pequenas propriedades. Pequenas propriedades rurais. E Né? Então, esse é um benefício, né, que o Código Florestal trouxe, né, principalmente para o agricultor familiar, para aquele agricultor pequeno, né, do nosso estado. E se ele teve alguma multa também até o 22 de julho de 2008, ele também vai suspender a multa, né, até que ele cumpra, né, o que ele vai ter que recuperar, a APP. E a APP também para as propriedades pequenas propriedades, ela é diferenciada, né? Ele não vai ter que recuperar aqueles 30 metros que antigamente tinha que recuperar, né? Ele vai ter que recuperar de acordo com o tamanho, né, ou 5 metros, ou 8 metros. Ou 15 metros. Ou 15 metros. Então, isso está tudo dentro especificado dentro das regras do Código Florestal. Como é que efetua o cadastro? São técnicos que vão na área, então, o próprio proprietário tem que procurar a Secretaria de Meio Ambiente, como é que é? Então, esse é o grande protagonismo do nosso governador, que eu devo dizer aqui, vou dizer depois como é que nós vamos fazer. Mas o Tião Viana, desde quando ele entendeu a importância do Código Florestal, né, para beneficiar o produtor rural, né, e para também potencializar esse programa de produção que ele vem incentivando desde o início do seu governo, né, que ele foi atrás de recursos para fazer o cadastro ambiental rural para o pequeno produtor rural, correto? Para esses 40 mil. E nós conseguimos com o Fundo Amazônia, né, em torno de 17 milhões de reais, que será investido basicamente o quê? Para fazer o cadastro ambiental do pequeno produtor. Então nós temos uma estratégia que nós elencamos, que nós vamos lançar ela agora no dia 6, né, às 15 horas lá na Biblioteca Pública, né, que vai dar início à abertura dos trabalhos aqui, né, e que vai ter o quê? Vai ter uma estratégia de postos fixos que vai receber o produtor rural. Então o produtor rural poderá se dirigir a esses postos fixos, né, e também nós vamos ter os itinerantes. Nós vamos ter 5 equipes, com 8 cadastradores em cada equipe, que vai estar fazendo uma varredura em todo o estado. Então, nós vamos soltar um calendário, né, e lá no calendário vai dizer no dia tal, na localidade tal, vai estar lá os cadastradores para fazer o cadastro da propriedade. Então, os proprietários vão saber e vão se deslocar para lá e vão poder fazer o seu cadastro. Caso ele tenha necessidade de fazer isso antes, porque isso nós pretendemos cadastrar esses 40 mil, né, ou quase 40 mil, até 31 de dezembro. Então, se ele tiver necessidade de fazer antes de chegar o cadastrador na propriedade dele, então ele pode ir nos postos fixos. Onde é que nós vamos ter os postos fixos? Então, aqui em Rio Branco, nós vamos ter um posto fixo no INCRA, lá na Sala do Cidadão, né? Nós vamos ter um posto fixo na FAIACRE, que vai atender principalmente o médio e o grande produtor rural, né? E vamos ter um posto fixo no escritório. Nós abrimos um escritório, né, só para o CAR, que é de responsabilidade da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente, e do IMAC. Né? Então ele poderá também se dirigir a esse escritório que fica ali nos altos da Ótica Santana, ao lado do IMAC. Né? Então aqui em Rio Branco são esses. E nós vamos ter os postos fixos no interior, em 10 municípios. Nós pegamos os municípios que têm maior densidade de propriedades rurais, maior quantidade de propriedades rurais, né, que são Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Brasília, que é onde tem os escritórios do IMAC. Então ele poderá se dirigir ao escritório do IMAC, lá vai ter um cadastrador para receber o Você levar que proprietário rural. documento, secretário? Né? Que E documentos? nos outros municípios, né, que é Acrelândia, Plas de Castro, Senador Guiomar, Aqui o Vale do Acre. Porto Acre e Chapuri, aí vai ser na sede da CEAPROF, que lá o IMAC não tem sede, então vai ser na sede da CEAPROF. Então, os cadastradores estarão lá para receber os proprietários rurais, dar todas as orientações, né? E quais são os documentos que ele tem que levar. Ele tem que levar os documentos pessoais dele, CPF e RG, ele tem que levar os documentos da propriedade, né? E tem um detalhe, se ele não tiver nenhum documento da propriedade... É isso que eu ia te perguntar. Né? Por exemplo, se for um poceiro, ele também pode fazer o seu cadastro, entendeu? Por quê? A grande sacada, né, do sistema e também do Código Florestal é que o cadastro ele é o quê? Declaratório, entendeu? É como a declaração do imposto de renda. Exatamente, é igual a declaração do imposto de renda. Então, o governo federal desenvolveu um sistema que é o SICAR. Então, se a pessoa quiser, ela pode entrar lá no www.car.gov.br e né? fazer o cadastro e vai pela no Acre. internet. Não, vai no Acre. Olha só. E baixa do Acre, porque o Acre tem as especificidades dele. Olha né? só. E ele pode fazer isso em casa ou no escritório. Olha só. Entendeu?
E aí ele faz o quê? Acabou de fazer, igual o posto de renda, tá? Ele envia, tá? E aí, com 48 horas ele tem um recibo. Esse é o recibo que ele vai usar quando ele for lá no A custo banco. zero. A custo zero. Olha só que, custo zero. que interessante. Entende? É bom que se diga, com o cadastro ambiental rural, o proprietário rural, ele tem acesso também a linhas de crédito, não é isso? Então, quais são as vantagens? Além dessas que eu já falei, para as propriedades até 4 módulos fiscais, que ele vai até 22 de julho de 2008, ele vai ficar livre da multa, ele vai ficar, ele vai poder ficar livre da reserva legal, mas ele vai ter que recuperar a APP. Então, essa é acho que uma grande vantagem que traz para o pequeno produtor rural, até 4 módulos fiscais. Para ele poder acessar crédito, hoje o gerente vai pedir para ele, lá, quem está analisando, vai pedir, cadê o seu cadastro ambiental rural? Então, basta que ele tenha feito o registro, ainda não, porque tem uma fase posterior que é da análise. Ele vai fazer a declaração, tem o registro, depois tem a análise. O órgão ambiental vai fazer a análise, vai ver se você declarou certinho e tal. Mas basta que ele tenha feito o registro e tenha recebido o número federal, né, ele, com aquele recibo, ele já pode acessar o crédito. Ele pode também, com esse recibo, ele pode acessar os programas de governo, né, federal, estadual. Plano né? Safra, por exemplo. Ele pode, provavelmente, os frigoríficos já estão exigindo o CAR, então para ele poder vender o boi para o frigorífico, ele vai ter que apresentar o CAR. Vai ter que apresentar o CAR, né? E é um documento obrigatório, quer dizer, se ele não fizer agora, em algum momento ele vai ter que fazer. E é bom que se diga, todos terão que fazer. Para transferir a propriedade, ele vai ter que fazer o cadastro ambiental rural, né? E tem um ano o prazo, ele tem um ano, prorrogável por mais um ano, né? Então, começou agora, nós estamos aguardando a instrução normativa da ministra e o decreto da presidente da República regulamentando o programa de regularização ambiental, que saiu agora no início de maio, né? Então está valendo um ano. Então, início de maio de 2015, vence o primeiro prazo, provavelmente deve ser prorrogado por mais um ano, né? Então ele tem esses 2 anos para fazer. Depois que o proprietário rural fizer o CAR, ele tem um período para recadastramento, a cada ano ele tem que atualizar o seu cadastro ambiental rural ou não? Ele fez o cadastro ambiental rural dele, se ele tiver tudo ok, é o documento que ele tem, entendeu? Se ele fazer algum tipo de modificação ou de alteração, ampliar, etc., ele vai fazer, vai entrar no cadastro e vai fazer essa correção. Tá? Agora, se ele tiver o passivo, né, ele vai ter então, ele vai assinar esse termo de compromisso, vai entrar para o programa de regularização ambiental e ele vai ter até 20 anos para poder fazer essa regularidade. Então é lógico que aí, a cada ano, a cada 2 anos, vai ter um monitoramento daquela propriedade, tudo isso vai ser feito através de um sistema, então é uma coisa muito rápida. Só para você ter uma ideia, o proprietário rural hoje, para acessar um crédito no banco, ele tinha que ter o licenciamento, né? Dos 40 mil, nós só temos hoje 1.000 proprietários rurais que têm licenciamento aqui no Acre, né? Ou seja, e era um processo muito demorado, porque ele linkava isso com o registro fundiário da propriedade. Hoje, para ele fazer o cadastro dele, se ele tiver ele o está CAR, desvinculado. Não, o cadastro ambiental rural está desvinculado do documento fundiário, está entendendo? até Tanto por é isso que o poceiro pode fazer. Exatamente, né? Aí o banco é que vai olhar o documento fundiário dele. Então, ele necessariamente não precisa apresentar, como ele tinha antes, para fazer o licenciamento, o documento fundiário dele. Às vezes dava sobreposição. Se tiver sobreposição, o cadastro vai dizer, não, tem sobreposição, ou tem uma demanda jurídica, mas ele não vai viabilizar dele fazer o cadastro, entendeu? O lançamento oficial do programa no Acre é nesta sexta-feira, dia 6. Mas quem quiser fazer pela internet é www.car. Olha, esse aqui é o primeiro que foi feito pela internet. Olha só que entendeu? bacana. Esse é o Já primeiro tem que saiu aqui, do ó. Acre. Olha Nós só já que temos legal. hoje em torno de 1.000. Recibo de inscrição do imóvel rural É. no CAR. Olha, e tem inclusive a foto de satélite, né, da área, né? Porque é o seguinte, o Ministério do Meio Ambiente fez um esforço muito grande e comprou imagem de satélite para todo o Brasil. E nós recebemos isso gratuitamente através de um convênio, de um termo de cooperação técnica que nós temos com o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos toda a imagem de satélite, tá? Quando Muito bacana. o proprietário vai fazer o cadastro, né, quando ele abre o sistema, ele já baixa a imagem de satélite daquele município, daquela região onde está a propriedade dele. Então isso aqui é a coisa mais moderna que tem hoje, né, do ponto de vista de facilitar a vida do produtor rural. Então, para o Acre, que hoje tem esse protagonismo que eu falei do governador Tião Viana, com esse incentivo para a ocupação das áreas abertas, né, com a piscicultura, com as
a agricultura familiar, com a fruteira, com os pequenos animais, né? Então tem um incentivo grande hoje para o produtor rural. E o cadastro vem dar as mãos. Então é um dos poucos estados onde o cadastro ambiental rural dá as mãos ao setor produtivo, né, para facilitar a vida, né, e criar uma segurança jurídica para o produtor rural. Conversei aqui com o secretário Edgar de Deus, do Meio Ambiente do Estado. Obrigado, secretário. Prazer imenso. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.